Eu queria saber um pouco mais sobre a situação, de fato, do Wesley, né? Teve aquela possibilidade de um empréstimo para o Barcelona no início dessa temporada, acabou não acontecendo. Há sondagens de outras equipes. De fato, você já chegou a conversar com o John Textor sobre possibilidade de Crystal Palace, enxerga como uma grande chance dele, de fato, jogar na Premier League na próxima temporada? Sim, a questão do Wesley é a seguinte, né? A gente teve em janeiro uma proposta do Barcelona de empréstimo de 10 meses, na verdade, com valores muito acima do mercado, com o passe fixado num valor muito bom para um atleta que tinha apenas 2 jogos no profissional, né? O Flamengo não aceita, o atleta acaba fazendo 50 jogos no profissional esse ano. E, obviamente, pela idade do menino, ele estreou com 19 anos, agora está com 20. A oscilação é normal, jogar no Flamengo não é fácil. E tem uma coisa que é importante a gente pontuar. Jogar no Flamengo de 2023 não é fácil, né? Nós tivemos um ano muito complexo, né, com a performance muito complexa. Verdade. E o Wesley, o que a gente pode falar dele? Ele assume ali a lateral direita com o Sampaoli num momento muito crítico do time. Isso. E o menino não pipoca, né? É raro a gente ver um menino pegar um time com basicamente o time inteiro jogando muito mal, sendo muito questionado, sendo muito cobrado pela torcida. E o menino foi ali, assumiu e fez 50 jogos. Óbvio, falhou, fez excelentes jogos, o que é totalmente natural para um atleta dessa idade. Mas uma coisa que ninguém pode falar é da coragem que o menino teve, e se tem uma coisa que ele não faz é pipocar, né? Ele assume, volto a dizer, ele assume no momento crítico, muito crítico do time, né? A gente vinha de derrotas de finais, a gente vinha de muita pressão interna e externa no clube, e o menino assume. E na nossa visão, o final de ano dele, o Tite chega, a gente tem que respeitar a opção do Tite, que quis botar o Mateuzinho, né? Tudo isso é natural dentro de um processo, mas eu acho que o Wesley é um ano que o Wesley tem como algo muito bom, né? Os finalmente dele é muito bom. O Flamengo é complicado, a torcida do Flamengo é complicada. A gente não pode esquecer que a torcida do Flamengo certa vez expulsou um tal de Adriano do clube. Não foi a diretoria não, quem botou o Adriano para fora do clube lá atrás foi a torcida. E a gente viu no que deu lá fora, né? O Marcos, não, pode deixar aí teu microfone. Tá. Marcos, mais uma vez aqui o Júlio Miguel. Em relação ao Wesley, né? A gente sabe desse interesse, desse desejo, principalmente do John Textor, né? Até pelo ótimo relacionamento que ele tem com o Rodolfo Landim, e ele sendo patrono do Crystal Palace da Premier League, do próprio Lyon na França, e aqui o Botafogo. A gente está falando em relação ao Wesley, mas o Flamengo chegou a falar alguma coisa com vocês, conversar com vocês sobre a possibilidade de venda, porque sempre tem um contato inicial, na maioria das vezes, com o próprio agente, com o staff do atleta, no caso, com você em relação ao lateral. Mas o Flamengo, ele chegou a conversar com você que tem interesse ou não tem interesse em vender o Wesley? Houve algum diálogo entre Marcos Marinho, Wesley / diretoria do Flamengo sobre, de fato, o interesse em vender o atleta na próxima temporada? Assim, a gente mantém sempre o contato semanalmente com a diretoria. A gente tem uma ótima relação ali, Guilherme Siqueira, né? O que acontece? O Flamengo todo ano realiza vendas, né? O Flamengo todo ano, dentro do seu projeto financeiro, dentro do seu projeto do clube, ele realiza vendas. Se a gente olhar hoje para o elenco do Flamengo, quais seriam os jogadores hoje que poderiam trazer um bom valor para o caixa do clube? São os atletas jovens, né? Vitor Hugo, Matheus Gonçalves e o Wesley. Eu não vejo, tirando esses 3, eu não vejo nenhum outro atleta ali que possa render um grande caixa ao clube agora, imediatamente.
Então, e há uma previsão, ô Marcos, há uma previsão da diretoria do Flamengo de mais 1 bi, já teve 1 bi de 2019 para cá, mais 1 bi em vendas, né, do Flamengo até os próximos 4 anos. Sim, então diante disso aí que você está falando, Gabriel, o Wesley pode sim ser um dos da bola da vez aí para ser vendido. O atleta tem mais 2 anos de contrato só no Flamengo, né? Dezembro de 25, né? O contrato dele vai até dezembro de 25, ou seja, temos mais 2 temporadas. Então, pode ser que ele seja... vindo uma boa proposta, né? Vamos deixar isso bem claro. Vindo uma boa proposta, que seja bom para o clube, que seja bom para o atleta, é questão de sentar numa mesa e dialogar. Né? Ô Marcos, vamos lá para a gente fechar aqui, agradecer a tua participação. É muito importante aqui, a gente sempre com muito respeito aí com todos que trabalham no meio, mas vocês especialmente, que eu já elogiei aqui, você sabe, Guilherme, né? Eu sabe que eu conheço o caráter dele e você que se tornou um amigo. Mas eu queria te perguntar com relação a um outro cara que o caráter dele é espetacular e que fez muita gente chorar, né, nessa despedida do Maracanã. Eu queria te perguntar sobre o cara que você, queira ou não, né, cuidou da carreira dele nessa reta final, trouxe para cá pro Flamengo, você e o Sávio fizeram todos esses trâmites para a vinda do Felipe Luiz pro Flamengo, e eu queria te perguntar o seguinte, com relação ao Felipe, vocês continuarão cuidando da carreira dele como treinador? Já tem alguma perspectiva de alguma coisa? Ele, por mais que você não possa falar, mas já confia que em breve, muito em breve, a gente já estaremos vendo, né, o Felipe novamente no futebol? Cara, aí eu vou no meu achismo, né? O Felipe, a gente fez toda a negociação dele, né, quando encerrou o contrato dele no Atlético de Madrid. O Felipe tinha proposta de uma série de clubes na Europa. A gente foi almoçar com ele em Madrid, simplesmente pela amizade dele que ele tem com o Guilherme Siqueira, né? Eles foram criados juntos no Figueirense. Eu trabalho junto, Sávio e Guilherme Siqueira. Era um almoço só para bater papo, e no meio da conversa, amigo, a gente surgiu com o nome do Flamengo, até meio que brincando, e o Felipe na hora ficou sério, olhou pra gente e falou: esse é o único clube que eu jogaria fora da Europa, fora outro eu não jogaria de jeito nenhum. No momento que ele falou aquilo, eu me retirei, fui ao banheiro. Não, olha o detalhe, ô Marcos, olha o detalhe do que você falou. Telefone. Olha o detalhe do que você falou. Quando você brincou, vocês brincaram com ele do Flamengo, ele ficou sério, olhou. Como é que é? Hora, como é que é? Aí é mais fácil, né, cara? Na hora ele olhou pra gente e falou... Não, e ele tinha proposta de gigantes europeus, tá? Estava encerrando no Atlético de Madrid, mas ele tinha proposta de gigantes europeus e tinha proposta de concorrente direto do Atlético de Madrid dentro da Espanha, não é brincadeira. E aí você ligou, aí na mesma hora você ligou pro Braz, pro Spindle, falou pros caras, meu irmão, Na mesma hora, liguei ali neles e eles pediram meia hora depois já queriam embarcar para Madrid no dia seguinte, né? Caramba. Faltavam ainda 3 meses pra... Ele falou sobre isso, Marcos, ele falou na coletiva de despedida dele sobre a importância a gente também critica, mas tem momentos que a gente também elogia. A importância dos dirigentes do Flamengo de embarcarem rápido, né, e sentarem com ele, coisa que outros dirigentes não faziam, né? Quem contratou o Felipe Luiz, então, foi o Marcos Marinho, porque não foi a diretoria que procurou o Felipe, o Felipe procurou o Flamengo, né? É bom também saber isso agora. Não, foi Guilherme Siqueira, a gente estava na mesa, foi uma ação conjunta. Boa. Eu só tomei ali o impulso de ir ao banheiro e ligar diretamente na diretoria do Flamengo. Valeu. Eles falaram, peraí, me dá meia hora aí que eu já te ligo. Você tá aí na mesa com ele? Eu falei, tô. Me dá meia hora. Me ligaram meia hora depois, queriam embarcar no dia seguinte. A gente explicou para a diretoria que Felipe é um cara muito sério, que ele iria cumprir o contrato com o Atlético de Madrid até o último dia. Da mesma forma que ele teve uma despedida muito bonita no Flamengo aqui domingo, ele também teve no Atlético de Madrid, ele também é ídolo lá. O Felipe é um cara que ele mostrou aqui pra gente, né, cara, o quanto ele respeita contrato, o quanto ele respeita a instituição.
precisa nem falar mais nada do que a atitude dele já mostra tudo. Mas só responde, sim ou não. Em breve estaremos acompanhando o Felipe Luiz já. Tipo, quando eu falo breve, eu falo rapidamente. Ele parece que gosta de velocidade, né? O Felipe não para, meu amigo. O Felipe é uma máquina. O Felipe, ele não deixa nada para amanhã. Exemplo para muitas pessoas que sempre tem que ter um objetivo. Acredito que exista o interesse do Flamengo na permanência dele dentro do clube. Acredito, não existe ainda... Né? Mas o Felipe é um cara hoje que, no meu ponto de vista, está pronto para assumir qualquer clube brasileiro, amigo. Ou até fora do país. Vai assumir o Flamengo, ele quer o Flamengo, ele já deixou isso claro, vai assumir o Flamengo. O Flamengo tem treinador, a gente tem que respeitar isso, né? É um grande treinador. Não, eu digo ali, auxiliar, comissão técnica, inicialmente. O que eu, Marcos, posso falar aí talvez seja um pouco o torcedor falando. Eu não tenho a menor dúvida de que algum dia o Felipe vai ser treinador do Flamengo. Isso aí eu não tenho a menor dúvida. Marcos, obrigado. Vocês hoje então estão com no Flamengo, Peterson, Wesley, quem mais? Hoje a gente tem o Peterson, Wesley e nosso amigo que se despediu domingo. Então se encerra agora nessa quarta-feira, que ele ainda está no elenco, né? Pro jogo. Talvez, né? Talvez encerre, quem sabe, né? Não, como atleta... Não, eu digo, talvez encerre a permanência no Flamengo, eu acho que continua, você também acha, então... Olha, Papo, você sabe que eu sou flamenguista, né, cara, eu não escondo isso de ninguém, eu gostaria muito que ele permanecesse no clube. ia trazer muito profissionalismo, com certeza, é um cara sensacional. Obrigado, Marcos. Fiquem com Deus aí, vocês, Sávio. Falou, Marquinhos. Obrigado, irmão. Pô, um abraço no Guilherme Siqueira, no Sávio aí, que vocês são extraordinários. Tamo junto. Um abração, Gabriel. Tudo de bom pra vocês. Boa tarde. Boa tarde. Valeu. Fantástico, hein? Bola, Fantástico. dá traço aqui no olho no lance, hein? Que é isso, hein? Pô, sensacional, Show né? de bola, hein? Cara, ele falou... Ele não vai falar pelo Felipe Luiz, mas ele deixou claro... Sim. O achismo, né? Pô... Deu a opinião dele, Não, né? olha só. O achismo que ele acha que vai ficar... Mas ele deixou claro que a diretoria quer que ele continue. Mas eu acho então que já devem ter falado pro Felipe. Você quer ficar? Até quer ficar... pelos elogios que o Tite também rasga sempre. E o Felipe também. O Felipe considera o Tite como pai. Ele e o falou avô, isso. o Dorival Júnior. Ele fala que o Tite deu mais 8 anos de carreira para ele profissional. Sim. Fala que o Dorival foi muito importante alterar ele de posição na época no Figueirense. E que o Jorge Jesus, ao lado do Simeone, um pouco abaixo do Simeone, na opinião dele, foi o segundo maior treinador que ele foi, que ele teve o prazer de trabalhar. Então, Só não acho que vai ser uma comissão técnica muito inchada, não? Kleber, Fabinho e Juan Matheus... fica meio sem lógica ali, né? Não, mas aí são funções administrativas, né? Eu acho que os outros são mais dirigentes. O Felipe é mais time. Pode ser. Né? O Felipe é mais comissão técnica mesmo. Até né? porque ele quer ser treinador. Ele disse isso na entrevista. Quer estar presente. Mas como é que fica o filho do Tite, hein? Não, mas Não, então, não, aí seria... eu não cito nem ele. Tem dois Eu acho que eu auxiliares. cito César dois, né? Sampaio. César Sampaio não estava na comissão técnica do Tite, nunca esteve. Ele esteve a partir do trabalho junto com a seleção brasileira e a partir de 2019. Foi 19? Não. O César entra em 2019. Ele não participa. Mas não vai do sair primeiro também, ciclo. não. Eu acho que eles Não vão vai sair. encontrar uma solução Não vai ali. Ficou claro Cara pelo ruim, empresário meu do Felipe, ficou é um claro. cara extra série, então tem Concorda que que ser ficou claro pela palavra do empresário de que Eu só o não Flamengo sei se já eu- procurou e Eu que só ele vai não sei se continuar. o Felipe vai ter a oportunidade, a liberdade de ser aquilo que ele gostaria de ser. Pode que é de ser. fato treinador de futebol. Ele falou pra mim, pra quem tava lá, Júlio tava lá, também. tava lá. Tá tudo preparado, tá tudo com a imprensa pronto. foi espetacular. Parabéns a Pô, todos. é, que grande O Gabriel notícia. chegou lá depois Ele também, é tava lá, o muito Gabriel legal. tava lá. Sim, tava. já tem tudo preparado. Entendeu, papo? Ele já tem tudo preparado. Eles têm inclusive, até foi nomes perguntar- pra fazer a Exato, a comissão técnica dele. Eu tô Então eu não sei entendendo, se isso Renan. daí acaba atrapalhando Tô achando que o pouco do Atisson início tá do nisso trabalho aí, hein, dele, cara. sabe? Tô achando que rolou um bate-bola com o Atisson só ontem. Logo após o que ele falou lá do Atisson, o Rogério, eu sim. vou passar a palavra pra você. Eu acho que rolou pelas declarações que a gente viu aí na mídia, do Atisson falando dele falando do Atisson. Olha, a impressão que eu tenho é que o Atisson, que é técnico também, a dupla pode de repente não sair com o Diego Ribas, que já tá na Globo, que seria ele. Sim. Diego Alves, ele já falou que não sabe. O outro também, o Rafinha, ele de olhar pro Rafinha já começa a rir. Ele meio que fugiu dessa parceria com os jogadores de 2019 do Flamengo.
Eu não sei não, hein? Surgindo um nome como Atirson do lado dele aí, cara. Eu acho assim, tem algumas dúvidas, né? Primeiro, uma certeza é que o Tite vai ser o treinador do Flamengo pro ano que vem, isso não tem dúvida nenhuma. E espero que o Tite dê muito certo, que continue com um trabalho a longo prazo no Flamengo, que a gente sempre cobra aqui. Isso atrapalharia os planos do Felipe Luiz? O Felipe Luiz, óbvio que gostaria de treinar o Flamengo. Deve ser o sonho como treinador, é falar, pô, vou pegar qual time? Vou pegar o Flamengo. Mas de cara ele pegaria o Flamengo? Ele pegaria como se fosse praticamente um estágio, um jovem aprendiz. Ele não é um jovem aprendiz, porque ele já sabe muita coisa, mas como treinador, como decisões e tal. Humildade, né? Ele é um cara sempre aprendendo. Ele é um cara muito humilde. Ele é muito humilde. Então, mas aonde ele se encaixaria? Ele seria um cara ali, um auxiliar do Tite junto com o Matheus? Ele seria um cara... Eu gostei que ele falou que ele anota até os erros. Não, e ele chegou, vou até confidenciar uma situação, a gente até chegou, ele não, cara, mas quando eu tô mal, vocês têm que criticar mesmo, porque de repente, até na crítica de vocês, eu tento ver o que eu tô errando, se eu realmente eu tô errando, para evoluir. Ele é um cara na crítica a gente aprende muito mais, né? Ele é muito diferenciado. Agora, eu tô com o Renan nessa daí. Eu acho que o Felipe Luiz, ele não vai chegar no Flamengo nesse momento agora. E é a minha opinião, por quê? Justamente por ele ser um cara muito competitivo, muito capacitado, e ele quer ter uma excelência. Acho até por ele ser Flamengo, por ele ser torcedor do Flamengo, ele não vai querer chegar e só porque é o Felipe Luiz inteligente. Ele vai querer se capacitar antes para poder realmente ter um cargo a nível do clube. Porque ele sempre coloca o clube à frente. Sim. Então ele sabe que vai ter potencial. Ele mesmo falou, eu tenho certeza que eu estudando e eu tenho meus conhecimentos profissionais, eu vou ser um grande treinador. Mas eu quero me capacitar para isso. Ele tem que tirar as primeiras licenças. Ele só pode a base hoje, né? Então, só pode dirigir base. E o que o Renan falou foi muito cirúrgico. Ele tem uma situação profissional que ele vai querer ter a marca dele. Não é que ele vai ser marrento de não poder ser auxiliado Tite, ou caso isso venha acontecer. Pelo contrário. Eu só acho que ele vai querer implementar e chancelar o seu início do trabalho. E para isso, no Flamengo, ele fica um pouco enferrujado, porque será que ele vai ter voz, know-how para realmente dúvidas, mudar, né, com relação alguns nuances de jogo? A esse mundo, né, que ele gostaria de viver. Porque uma coisa é você ser jogador de futebol, ser experiente, ser capitão, como ele terminou o último jogo, e ter aquela liderança entre os jogadores de futebol. Mas outra coisa é ele ter a liderança com a comissão técnica, tendo que gerir jogadores de futebol. Então ele disse até na entrevista coletiva que ele tem essa certa dúvida, se de fato todo o conhecimento que ele conseguiu absorver enquanto jogador, ele vai conseguir colocar em prática, só que na área técnica. E justamente a questão envolvendo o relacionamento com os jogadores. Ele deu até um bom exemplo com o Arda Turan. Fantástico. Que ele falou, se for necessário, eu vou até na mesquita do Arda Turan. Respeito a religião dele, vou com ele, entendo. Fantástico. Faço tudo o que for necessário porque eu preciso jogar junto desse cara, porque eu sei que ele vai render muito comigo. Entrosamento, né? Dentro e fora de campo. Então você não acha que nesse momento, assim, né, já pensando pro ano que vem, ele não funcionaria muito mais assim como um cara próximo ao que o Juan e o Fabinho fazem, mas com um olhar mais técnico ao redor do mundo, assim, do futebol, trazendo jogadores ou auxiliando? Porque ele quer, Ruggeri, ele quer ser técnico de futebol, ele quer viver a área técnica. Mas ele não vai ser agora, ele vai se estudar. E junto desse estudo... Mas assim que ele termina esse curso, que acaba agora no final de dezembro... Que o Renato Gaúcho não quis fazer, preferiu ficar na praia, porque ele já sabe. Acabou fazendo. Momento, mas enfim, ele terminando esse curso de licença A da CBF, ele já pode comandar uma equipe, sabe? Então ele pode seguir os passos, por exemplo, que o Fernando Diniz seguiu, comandando equipes de menor investimento, chegou no Audax e ali ele começou a trazer os olhos do futebol, do mercado para ele. O Alex é outro cara que é inteligentíssimo, mas ainda não teve uma oportunidade em um time profissional. Mas assim, sempre foi elogiado pelo trabalho que ele desempenhou na base. E tem a outra questão também, né, dele, por exemplo... O Tite não vai sair, a não ser que ele faça um péssimo trabalho no ano que vem, o que eu não acredito, porque você já viu o potencial nesse time. Mas uma coisa de... O Zico nunca quis treinar o Flamengo. Ele foi treinador, passou por alguns clubes, já nunca quis treinar o Flamengo, até para separar a questão. Óbvio que o Zico tem uma dimensão e o Felipe Luiz tem outra. Mas será que o Felipe Luiz passa pela cabeça dele, né? Em algum momento fala, cara, será que de ter medo de não dar certo e talvez ser chamado de burro pela torcida? Assumir o Flamengo, eu sei que ele quer, isso ele falou. Assumir o Flamengo, ele falou que quer. Ele quer viver essa experiência e quer ser campeão pelo Flamengo. Eu acho que ele vai conseguir.
Porque eu gosto de pessoas assim, que têm objetivo na vida. A vida é feita de objetivos. Sem dúvida. Se você não tiver objetivo, meu amigo, acabou. E a torcida quer, né? E a torcida também quer. Eu acho que é uma eu acho- energia que conspira Sim, a favor disso. sim, eu acho que ele quer primeiro se capacitar realmente, com ter certeza. essa experiência de área técnica, para chegar no Flamengo preparado para essa missão. Então, sendo realista, daqui 3, 4 anos, né? Pode ser que sim. Então, Pro pelo Flamengo, menos. pra dirigir o Flamengo. Mas eu acho Quando ele estava no Figueirense, ele Eu acho que sonhava ele em ser ele- lateral do Flamengo, mas É ele verdade. sabia que não estava preparado para ser Mas lateral do eu Flamengo acho naquele que momento. ele tem muita velocidade, ele gosta das coisas assim. Ele falou isso. O Marcos Marinho falou, ele é muito imediato. Eu acho que ele não vai querer cometer o mesmo erro, que pra mim foi um erro, do que o Rogério Ceni, que até ficou um pouco tempo fora do São Paulo, se capacitou ou não, né? Muito pouco tempo e já assumiu o São Paulo em um curto período como treinador. Né? Então acho que o Felipe ele vai querer se capacitar um pouco mais e ele tem muita, até sendo redundante, capacidade para quem sabe, num curto tempo, vir a ser um ótimo treinador. Até Porque ele é técnico muito da inteligente. seleção brasileira. Por que não? É Verdade, Entendeu? o Dunga foi técnico sem experiência nenhuma. Só que né? hoje Que o futebol momento? tá um pouco diferente, né? Júlio, É verdade. Ele tem Gabriel a cara e- mesmo de técnico de seleção sim, brasileira. Tem. Tem. Mas o futebol hoje tá mudado, cara. Antigamente, Joel Santana ia e voltava. Ia e voltava. Hoje Ia é e voltava. Hoje é diferente, cara. Você acha que o São Paulo vai voltar pro Flamengo? Você acha que o Vitor Nunca. Pereira voltaria pro Flamengo? Não. Nenhum treinador que dá errado vai voltar pro Flamengo. Se o Felipe Luiz não der certo na primeira, dificilmente ele volta. Dificilmente. Tirando o lugar comum, assim, dos técnicos brasileiros que rodam e que rodaram a vida inteira, tipo o próprio Dorival Júnior, né? O Joel Santana, que passou por todos e voltou várias vezes para todos os do Rio e outros também clubes do Brasil. Mas nesse momento eu confesso que é diferente mesmo. Aquilo que ele falou, esses jogadores que foram campeões, jogadores da geração de ouro do Flamengo, da segunda geração de ouro, eles sempre serão muito mais cobrados do que os demais que vão chegando ao Flamengo, porque eles vão ficar eternizados na história do clube. Então, a pressão vai ser sempre maior nos ombros desses caras. É por isso que talvez o Zico nunca queira ter assumido o Flamengo E acabou como entregando o treinador. De La Cruz, né? Acabou entregando o De La Então Cruz. vamos lá, e vamos falar então do mercado da bola, falando de Dela Cruz, o Gabriel Reis vai trazer uma informação pra gente. Gabriel, Ele exclusivo, falou em hein? objetivo, né? Ele falou em objetivo. Tem jogadores que têm Tem objetivo na vida, hein? vir Mercado para o da bola, Flamengo. Gabriel Reis. O Rafinha Alcântara, tá? Surge mais um nome aí. O pessoal fala muito de Rafinha Alcântara no Flamengo e tudo mais. Passar as informações aqui. Ele vai ficar sem contrato em junho, tá? Ele já pode assinar um pré-contrato agora no final do ano, dezembro, janeiro, né? Janeiro, na verdade. E aí vence o contrato dele vai vencer com o Al Arabi SC do Catar. Informação aí do Fabrício Romano, ele está sendo abordado aí por clubes para a continuação da sua carreira para 2024. Ele informou que há clubes brasileiros monitorando a situação do Rafinha e também clubes sauditas de olho nele para a próxima temporada. Lembrando, ele está no Catar e pode assinar um pré-contrato agora, em janeiro. Em junho para julho ele poderia chegar na equipe que ele assinar esse pré-contrato. Então é jogador para meio do ano, tá? O Marcos Braz, a gente sabe que tem mantido contato já há muito tempo com o atleta, ele já assumiu isso em entrevista, lembra? Do Rafinha Alcântara? Sim. E, cara, ele teve o nome dele já ligado ao Flamengo algumas vezes, tá? Ele teve lesões também recentes, importantes, mas é um jogador, Renan, Júlio e Felipe, de 30 anos de idade, é um craque, tá? Tem muita lenha para queimar, sobra no futebol brasileiro, não sei se vocês concordam, sobra no futebol brasileiro. E eu conversei com o filho de um grande jogador, Sem dúvida. né? O Júlio é um grande ídolo, né? Jogou pouco. Eu conversei com esse filho desse jogador que tem amizade com o Rafinha Alcântara e ele me falou, o Papa, falou hoje, cara, o Papa, Que é muito. ele quer muito jogar no Flamengo. Ele não quer jogar em outro lugar, não. Ele quer jogar no Flamengo. Eu falei, mas por que isso? Que parada é essa? Como é que surge isso aqui do nada hoje? Ele, não, irmão, ele quer jogar no Flamengo. Ele só vê o Flamengo, ele só consegue ver o Flamengo com o poder de... que ele sabe que ele vai voltar a jogar em alto nível no Brasil e que ele consegue só ver o Flamengo como esse time para projetar ele para a seleção brasileira de novo. Motivar ele de novo, né? E ele que jogou em equipes grandes como PSG, Barcelona, teve empréstimos aí para Celta de Vigo e Real Sociedad. Aliás, a Real Sociedad que faz até... Mas boas aí falou campanhas. que não deve liberar ele lá não, tá? Não devem liberar ele lá não. Vai ter que ser pro meio do ano que vem. E aí Janela já do meio do Flamengo ano. como um tem- acordo? Bom jogador, bom nome, teve um histórico de lesão, mas é muito Flamengo.
Quer jogar no Flamengo. Quer jogar no Flamengo. Não tá tão velho assim, né? Acho que 30 anos ainda, pelo menos mais. Confirmou sondagem do Flamengo, tem conversa. Rafinha Alcântara, ele tem 30 anos, faz 31 no dia 12 de fevereiro, 1,74, tá no Al Arabi, né? Tem contrato até 30 de junho de 2024. Julho, né? Então é julho. Ou seja, teoricamente poderia assinar um pré-contrato, não é isso? Isso. Mas parece que se vier, é no meio do ano. Renan Rudieri, você que está assistindo a gente aqui, muito obrigado pela audiência. Se inscreva, deixa o like, é o meu nome, S pra sim, N pra não. O pessoal fica muito preocupado com o histórico de lesões, Renan e Felipe. Olha só, vem de graça? Não, Meio vai do ter ano, luva, não, vai ter luva. vai estar aquela luvazinha Mas diluída não- no contrato. não, Saláriozinho pagar, de né? 1,5 milhão, né? Tudo bem, mas não tem o que pagar ao clube. É. Não tem o que ele pagar. pode E aí, assinar com um isso, levanta o pré-contrato. salário, né? Ele pode alinhar, fazer mais ou menos o que o Flamengo fez com o Augustin Rossi. Né? O Flamengo assinou um pré-contrato com o atleta, e aí o Roman Riquelme fez aquela beirinha, emprestou ele pro Al Nassr, acabou o vínculo com o Al Nassr, ele veio pro Flamengo. Ele tem vínculo com o Al Arabi até 30 de junho de 24, ele pode assinar, por que não, um pré-contrato com o Flamengo pro meio do ano, mas pode assinar Mas em ele janeiro. tá falando o Eu tô seguinte, falando não uma tem questão nada pra hipotética falar, aqui. nada pra pagar. Não tendo nada para pagar, um atleta de 30 anos, que até pouco tempo estava no Paris Saint-Germain. É uma oportunidade de mercado. Na La Liga, Sim. eu acho que vale bastante, até porque camisa 10, a gente está em falta no mercado, rapaziada. Não tem. E ele ainda joga pela jogou ponta na direita. Internacional também, jogou Também. na Inter de Eu Milão. via ele mais com ponta direita, né? Mas hoje, ainda mais velho, ele pode fazer Sim, essa consegue reserva do exercer, Arrasca. Tem Exercita pelo menos a 3, função. 4 anos aí pra queimar de lenha eu ainda, também Dá, acho, cara. também. 31. Dá pra trazer o E Rafinha. é jogador de alto nível, de seleção. Jogou no Barcelona, jogou até 2020 no Barcelona, e aí teve uma passagem até 22, como você falou, Renan, no PSG. E aí teve um empréstimo pro Real E Sociedade. deixando claro aqui, ele é um jogador, é um verdadeiro coringa, tá? O Rafinha Alcântara é um verdadeiro coringa. Assim como eu considero o Pulgar, o próprio Tite falou isso. Ele é o box-to-box, ele é o volantão, ele faz muito essa função. E chega na frente. Joga de volante, você quer dizer? O Rafinha Alcântara também joga, também marca bem. Pra quem fala tanto de Wendel aí, essa situação, o Rafinha é um nome que pode jogar Não de segundo exerce, tempo, ele não. foi não convocado, exerce tanto essa ele função, mas pode ajudar, né? Ele Pode. foi convocado pelo Não, ele Tite até em joga algum assim, momento? cara. Acho Joga que sim. assim. Deve ter Ele sido. joga de volante também. Ó, o posicionamento do Rafinha, segundo o Transfermarkt, ele joga de meia ofensivo, Meia central, mas né? é meio campo central e consegue também atuar pelo lado direito como ponta direita. Eu não acho que ele atua tanto Mas por ali, pode mas exercer ele é um também meio no campo ofensivo e um meia central. É que o Gabriel falou, ele consegue fazer a função de segundo e terceiro no meio campo, mais ou menos o que Dela tenta Cruz fazer também, cara. o Dela Cruz, o Gerson, cada um dentro da sua E o Tite respectiva tem característica, muita, o Tite obviamente. ainda tem carências nessa ponta direita. Os extremos, como é que é? Os extremos desequilibrantes que temos. É. Mas gosto muito do Luiz Araújo, vamos Matheus recuar Gonçalves o- está voltando do RB Bragantino, também será uma outra opção, a não ser que ele seja negociado. Um detalhe legal do Rafinha, cara, é porque ele tava com muito status ali no Barcelona, PSG, tava com status, Tava e aí com a moral. carreira dele, não vou falar que desandou, né? Porque o cara ainda joga muita bola, mas assim, não caminhou talvez para onde ele queria, né? Eu acho que o Flamengo é uma baita oportunidade, Sabe como o o que Papo que ele falou, precisa? dele voltar a ter aquela meio garra desanimado na e carreira, jogar hein? bola, Sabe entendeu? o que tá precisando na vida do Rafinha? Posso falar? Claro. Um convite do Jogo das Estrelas, sentir o Maracanã. Botar aquela pressão. Alô, Zico, alô, Thiago, aí, ó. É isso já que faz falta. o bem bolado, hein? Alô, Júnior. Alô, Bruno. Já vai no podcast, vem pra cá também no podcast. Pode vir troca uma também, vai ser ideia. muito bem recebido aqui no Tropa, no Olho no Lance, a pessoa... Ó, tem superchat aqui. Alguém tem informação se erra o Bruno Negro ou torce para Muito Flamengo. o Rafinha? Muito. Toda a família. Isso já faz já ajuda muito bastante. Flamengo, muito Flamengo. E o mais importante, que acabou que a gente não comentou isso, ver o Flamengo como o propulsor, né? Propulsor para chegar na seleção brasileira de novo. Fantástico. Idade tem. Dá pra chegar. Não, e carência da seleção também tem. Dá para mais uma Copa ou não? Dá, cara. Se você parar pra pensar que o nosso camisa 10 hoje, tirando o Neymar, obviamente, que tá machucado, né? É o Rafael Veiga. Rafael Veiga. Tá com quantos anos? Que não é, podemos dizer assim, não é 29. também uma unanimidade entre... mas aí Não, bom joga bola, joga bola. Mas Mas joga 28 anos. Seria um reserva na Copa com 34? É. Talvez. Nosso meio de criação na última Copa tava no banco também, que era o substituto, entre O Everton aspas. Ribeiro tava no Era banco. o Everton Ribeiro. Isso. Então assim, cara, ele tem 30 anos, a próxima Copa é 2026.
se ele quiser, é por conta do Rafinha. Rapaz, olha...